E aí, pessoal, tudo jóia? Eu sou Rona Epson e chego aqui para mais uma aula de probabilidade, tá certo? Olha só, aula 2 na sequência, tá bom? Na primeira aula nós aprendemos sobre distribuições de probabilidades, tá certo? E hoje nós vamos aprender sobre distribuições de probabilidades no espaço amostral equiprovável, tá bem? Essa vai ser a ideia da aula de hoje, eu tenho certeza que vai ser muito top, tá? Tá, Ronepson, mas quando você fala em uma distribuição equiprovável, bom, o que seria um espaço amostral equiprovável? Um espaço amostral ele é dito equiprovável quando todos os elementos têm a mesma chance de acontecer. Quando todos os eventos elementares têm a mesma probabilidade de ocorrer, tá certo? Eu vou formalizar essa definição, tá bom? Deixa eu formalizar aqui. Seja ômega formado pelos elementos ômega 1, ômega 2, ômega n, tá? Formado por n elementos, tá? O meu espaço amostral é o conjunto de todos os possíveis resultados para esse experimento. Diremos que uma distribuição de probabilidades sobre ômega é equiprovável se P1 for igual a P2, for igual a P3, for igual a Pn. Ou seja, se todos os eventos elementares de ômega tiverem a mesma probabilidade de ocorrer. Tá claro isso para vocês? Se todos eles tiverem a mesma chance de ocorrer. E aí, olha o que acontece. Se P1 é igual a P2, que é igual a P3, que é igual a Pn, vamos chamar todas essas probabilidades de Pzinho? Então, como é que eu faço para calcular o valor de Pzinho? Ora, lembra que a soma de todas as probabilidades, lembra que essa soma aqui de todas elas é 1? Se essa soma aqui de todas elas é 1, ora, todas elas não são iguais? Então, P mais P mais P mais P mais P, quantas vezes? N vezes. Então, N vezes P é igual a 1. Isso quer dizer que P é igual a quanto? 1 sobre N. Em outras palavras, a probabilidade de um determinado evento elementar ocorrer vai ser 1 no meio da quantidade de elementos que tem o meu espaço amostral. Tá certo? Então, por exemplo, quando eu jogo um dado, qual é a chance de dar o número 2? Supondo que esse dado seja um dado honesto, um dado não viciado. Ora, a chance de dar o número 2 só tem um 2 em 6 números. Então é 1 em 6. Quando eu jogo uma moeda honesta, não viciada, eu assumo que a probabilidade da cara é igual à de da coroa. Então a chance de dar cara, por exemplo, é de 1 para 2, é de 50%. Entendeu? Fez sentido isso para vocês? Tranquilo? Maravilha. Então, um espaço amostral é dito aqui provável quando todos os elementos têm a mesma chance de acontecer. E aí você deve me perguntar o seguinte, Rona Epson, como é que eu identifico se o espaço amostral ele é ou não equiprovável dentro de um problema? Aí, meu amigo, são as características do experimento que vão dar para ti essa ideia, tá certo? Que vão trazer para você essa noção se aquele espaço amostral é ou não equiprovável, tá certo? São as características do experimento que vão conceder isso. Se eu não tenho razões para acreditar naquele momento que dar cara é mais provável ou menos provável do que dar coroa, então eu assumo que o espaço amostral é equiprovável. Se eu não tenho razões para acreditar que dar o número 6 é mais provável do que dar o número 2, bom, eu vou assumir que o espaço amostral ele é equiprovável. Faz sentido isso? Tá? Quando eu coloco o nome de todo mundo numa sacolinha, num papelzinho e misturo lá numa sacolinha. Eu não tenho razões para acreditar que Amanda tem mais chance de sair do que Pedro. Enfim, então eu assumo que todo mundo tem a mesma chance de ganhar. Entende o que eu estou dizendo? Faz sentido isso? Então são as características do experimento que vão te dizer, e claro, a tua experiência que vai te dizer se aquele espaço amostral é ou não equiprovável. Beleza? Tranquilo? Maravilha, maravilha, maravilha. Tá, nesse contexto, olha só o que é que eu trago para vocês. Que a probabilidade da ocorrência de um evento nada mais é do que o número de elementos do evento pelo número de elementos do espaço amostral. Em outras palavras, a probabilidade de acontecer o evento A nada mais é do que o número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis. É fantástico isso? Beleza? A probabilidade de algo acontecer quando o espaço amostral ele é equiprovável é o número de casos favoráveis ao meu acontecimento, ao que eu quero que ocorra, pelo número de casos possíveis, que é justamente o número de elementos do meu espaço amostral. O número de elementos do evento pelo número de elementos do espaço amostral. É essa expressão que a gente usa muito dentro do assunto de probabilidade, tá certo? Fez sentido para ti? Vamos colocar em prática? Vamos lá? Olha só, problema 1 do Enem, Libras 2017, diz assim, um projeto para incentivar a reciclagem de lixo de um condomínio
conta com a participação de um grupo de moradores, entre crianças, adolescentes e adultos, conforme o quadro, né? Então, você tem X crianças, você tem 5 adolescentes e 10 adultos. Uma pessoa desse grupo foi escolhida aleatoriamente para falar do projeto. Sabe-se que a probabilidade de que a pessoa escolhida ser uma criança é igual a 2/3. Diante disso, o número de crianças que participa desse grupo é... Muito bem. Participa desse projeto, tá? Muito bem. Pessoal, olha só para cá. Esse aqui é o problema 1, tá bom? Quantas crianças eu tenho? Então, o número de crianças. O número de crianças, eu disse na questão que era X, né? Eu falei que o número de adolescentes é 5. O número de adolescentes é exatamente 5, tá certo? E eu também falei que o número de adultos é exatamente 10, não é assim, pessoal? Tranquilo? Ora, eu vou fazer de maneira convencional, mas depois eu mostro uma maneira prática de fazer essa questão e muito rápida, tá certo? Olha só, pessoal, para com isso. Olha só que bacana. Eu disse que a probabilidade de ser uma criança a escolhida para representar o projeto é de 2/3, tá? Se a probabilidade de ser uma criança é de 2/3, ora, como é que eu calculo a probabilidade de ser uma criança? É só pegar o número de crianças, que é X, pelo total de possibilidades. E quanto é o total de possibilidades? X mais 5 mais 10, tá certo? Ou seja, X mais 15. Tudo bem? Isso aqui é igual a 2/3. E aí, galera, para com isso, né? Quando eu faço o produto dos meios pelos extremos, olha só o que eu tenho. 3 vezes X é igual a 2 vezes X mais 15. 2 vezes X mais 15. Tudo bem? Então, olha só, 3x é igual a 2x, vem para cá, 2 vezes 15 dá 30. 3x menos 2x dá x, igual a 30. Então, o número de crianças é 30, tá certo? Acabei de responder o problema. Mas de maneira muito prática, de maneira muito efetiva, olha só o que é que eu trago para vocês. Essa soma aqui não é 15? Se a chance de dar uma criança é 2/3, isso quer dizer que a chance de não ser criança é quanto? 1/3. Ora, se 15 corresponde a 1/3 do total, 2/3 corresponde ao dobro, né? Quanto é o dobro de 15, pessoal? 30. Bateu ou não bateu? Tá vendo que foi muito mais rápido? Então você poderia trazer esse olhar sem nenhum problema, tá? Agora, eu só fiz isso por quê? Porque qualquer criança, qualquer adolescente, qualquer adulto, qualquer pessoa desse projeto tem a mesma chance de ser escolhido. O meu espaço amostral, ele é equiprovável. Esse meu espaço amostral composto, sabe por quantas pessoas? 30 mais 15, 45 pessoas. Tranquilo? Fez sentido para vocês? Excelente? Maravilha. Vamos então para a questão de número 2. Antes disso, a resposta certa vai estar em que letra? Vamos olhar? Na letra D. Eu pedi o número de crianças. Letra D, 30. Tudo bem? Cuidado, o total de pessoas é que é 45, tá? O número de elementos do meu espaço amostral. Beleza, galera? Certinho? Problema 2, então. Vamos lá, problema 2. Vou ler para vocês, tá? Na verdade, o problema 2 e o problema 3 vão estar juntos, tá bem? No mesmo texto. Em um concurso de televisão, apresentam-se ao participante 3 fichas voltadas para baixo, estando representadas em cada uma delas as letras T, V e E. As fichas encontram-se alinhadas em uma ordem qualquer. Massa, até aí tá ok, né? O participante deve ordenar as fichas a seu gosto, mantendo as letras voltadas para baixo. Ok. Tentando obter a sigla TVE. Então tá tudo voltado para baixo, ele não está vendo nada e ele faz uma ordenação na expectativa que venha TVE, tá certo? Ao desvirá-las, para cada letra que esteja na posição correta, ganhará um prêmio de R$200. Para cada letra na posição correta, ele ganha um prêmio de R$200. Beleza, Rona Epson? Então, a probabilidade de o concorrente ganhar exatamente o valor de R$400 é igual a quanto? Ok, vamos lá. Pessoal, tem uma cartinha com T, tem uma cartinha com a letra V e outra cartinha com a letra E, tá certo? Beleza? Esse é o problema
2 e o problema 3, tá? Já eu coloco a numeração. Tá. Quais são as possíveis ordens? Bom, se eu quisesse saber quantas são, não era só permutar essas 3 letras? Se era só permutar as 3 letras, eu faço uma permutação de 3 elementos que dá 3 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6, não é isso? Vamos fazer o seguinte, como são tão poucas alternativas, eu vou listar, tá certo? Eu vou listar. Então, olha só, eu vou colocar aqui T, E, V, eu vou colocar aqui, ó, V, T, E, eu vou colocar aqui V, E, T, estou listando cada uma das 6 possibilidades. Vou colocar aqui, ó, E, T, V e aqui E, V, T. Tudo bem? Tranquilo? Bom, para cada letra na posição correta, ele ganha R$200, não é isso? Aqui, ó, essa letra está na posição correta, essa também. Então aqui ele ganhou R$600. Fez sentido? Pessoal, aqui, essa está na posição correta e essas duas não. Ele ganhou somente 200. Aqui, pessoal, ó, o V não está, o T não está, mas o E está na posição correta. Então ele ganhou 200. Beleza? Aqui, o V não está, o E não está e o T não está. Ele não ganhou nada. Tá tudo errado. Aqui o E não está, o T não está, o V não está. Ele também não ganhou nada. Tudo errado. Tudo bem para vocês? Aqui, pessoal, errado. O V está certo, né? O V está certo. E o T está errado. Então ele ganhou R$200. Bom, a pergunta que eu fiz no problema 2, sabe qual foi? Qual é a probabilidade dele ganhar exatamente R$400? Ele ganha R$400? Em algum momento aí ele ganhou R$400? Então a probabilidade dele ganhar R$400 é exatamente 0, tá? 0. E aí o problema 3, que ainda está vinculado a esse texto também do Enem, tá certo? A probabilidade de o participante não ganhar qualquer prêmio é igual a não ganhar qualquer prêmio é dele sair com R$0. Então essa probabilidade é de 2 em quanto? Em 6, né? Então a probabilidade dele ganhar 0 é de 2 em 6. E 2 sobre 6, se eu simplificar, dá quanto? 1/3. Tá? Então quando a gente olha para as alternativas do problema, mais uma vez vou ampliar, tá? Quando a gente olha, a resposta para o problema 2 é letra A, é 0. E a resposta para o problema 3 é letra B, 1/3. Fez sentido para vocês, pessoal? Tudo tranquilo? Tudo certinho? Maravilha, maravilha. Tá aí, resolvemos aí mais 2 probleminhas envolvendo distribuição equiprovável, né? Porque qualquer uma daquelas 6 sequências ali, tá certo? Tem a mesma chance de ocorrer, qualquer uma delas, tá certo? Agora, cuidado, os prêmios não, né? O prêmio 0 é 2 para 6, o prêmio de 600 é de 1 para 6 e o prêmio de 200 é de 3 para 6. Aí se eu olhasse para os prêmios, a dinâmica já era outra, tá? Se eu olhasse para os prêmios, a dinâmica já era outra. Como eu olhei para cada uma das sequências, aí a gente assumiu que o espaço amostral ele era equiprovável. Beleza, galera? Tranquilo? Massa! Vamos para outra questão? Outro probleminha aí, problema 4 da UFRN, diz assim: é comum em aeroportos a utilização de detectores de metais para vistoriar as bagagens dos passageiros. Ok, até aí beleza. Em certo aeroporto, ao ser vistoriado um lote de 10 malas, o detector de metais acusou a presença de objetos metálicos em apenas 2. Ok. Um funcionário do aeroporto que não estava presente no momento da vistoria dessas malas pelo detector, escolheu aleatoriamente 2 delas e resolveu abri-las para fazer uma vistoria mais apurada. Então, beleza, o cara vai pegar 2, mas ele não sabe quais são as 2 que o detector anunciou. Ele vai pegar aleatoriamente. Tá certo? Com base nas informações, qual é a probabilidade de ser encontrado objeto metálico em, pelo menos, uma das 2 malas escolhidas por esse funcionário do aeroporto? Que problema, hein? Que problema. Vamos pensar o seguinte. Olha só que ideia eu trouxe para vocês, tá certo? Meu lápis voou ali, vou pegar já já. Olha só que ideia eu trouxe para vocês. Como o funcionário vai pegar 2 malas, bom, não importa a ordem que ele pega, se ele pega a mala rosa e a vermelha a rosa, não importa porque ele vai abrir as 2.
tá? Então, como ele vai pegar duas malas, então eu vou dizer que o meu espaço amostral vai ser composto por todas as possibilidades que esse funcionário tem de escolher 2 das 10 malas. Como eu quero escolher 2 das 10, e a ordem não importa, eu vou fazer uma combinação de 10 elementos tomados 2 a 2. Então, o número de elementos do meu espaço amostral é uma combinação de 10 elementos tomados 2 a 2. Tudo bem para vocês? Tá, como é que eu faço essa continha aqui, pessoal? Uma combinação de 10 elementos tomados 2 a 2 é só você aplicar na fórmula 10 fatorial sobre 2 fatorial vezes 8 fatorial, que é 10 menos 2. Esse é um caminho, tá certo? O outro caminho é só você fazer o seguinte, ó. 10 vezes 9 dividido por 2. Você faz como se fosse um arranjo e cancela a troca entre os dois elementos, tá certo? Pessoal, 90 por 2 dá 45, né? Então, o número de elementos do meu espaço amostral é 45. Beleza? Muito bem. Tá, mas eu quero que pelo menos 2 das malas escolhidas, pelo menos uma, perdão, das 2 malas escolhidas tenha sido identificada com objeto metálico, lá pelo detector. Poxa, quando eu falo pelo menos uma, pode ser só uma. Pode ser inclusive as 2. A gente fica meio... Como é que eu vou contar isso? Faz o seguinte, quando você tiver dificuldade de contar o que você quer, olha para a situação contrária. Qual é a situação contrária de eu ter pelo menos uma das malas com objeto metálico? A situação contrária disso é eu ter nenhuma delas. Tá certo? É eu ter nenhuma delas com objeto metálico. Então, se a situação contrária disso é ter nenhuma delas, então eu vou colocar aqui, ó, número de possibilidades, deixa eu anotar aqui com carinho, tá? Número de possibilidades de não vir objetos metálicos. De não vir objetos metálicos, ou de não ter objetos metálicos. Não ter objetos metálicos. Tá certo? Massa, Rona Epson. Entendi a ideia. Entendi. Ora, lembra que são 10 objetos ao todo e o sistema, o detector, acusou que 2 malas têm... São 10 malas ao todo, perdão. E o detector acusou que 2 malas têm objetos metálicos? Se o detector acusou que 2 têm objetos, então 8 não tem, tá certo? Se 8 não tem, as 2 malas que eu vou ter que escolher tem que ser no meio dessas 8, para que eu pegue malas sem objeto metálico. Então, o número de possibilidades que isso tem de acontecer, desse evento, que eu vou chamar de evento A, tá? O evento A é eu pegar 2 sem objeto metálico. Vai ser uma combinação de 8 elementos tomados 2 a 2. Aí, ou você aplica na fórmula 8 fatorial sobre 2 fatorial vezes 6 fatorial, tá certo? Ou você faz isso aqui, ó, 8 vezes 7 dividido por 2, tá certo? Pessoal, isso aqui dá quanto, hein? 8 vezes 7 dividido por 2 dá 28, né? Então, o número de elementos desse meu evento, que não é o que eu quero, é 28. Tudo bem para vocês? Tranquilo? Tá. Mas o que é que eu estou querendo? Eu estou querendo que pelo menos uma venha com objeto. Então, número de possibilidades, só para deixar isso claro para vocês, número de possibilidades, tá? De pelo menos uma mala, pelo menos uma mala, apresentar objeto metálico, tá certo? Apresentar objeto metálico. Olha só que bacana, galera. Se o que eu quero é isso, e o contrário do que eu quero tem 28 possibilidades, então para achar o que eu quero é só fazer o quê? Ó, o número de elementos do meu evento complementar, eu vou chamar de A barra, tá certo? Vai ser exatamente 45, que é o total de possibilidades gerais, menos 28, tá? Menos 28. E 45 menos 28 dá quanto, galera? 45 menos 20 dá 25. 25 menos 8 vai dar exatamente 17, tá certo? Então, a probabilidade que isso tende a acontecer
tá? A probabilidade desse evento acontecer, desse que eu estou querendo, vai ser exatamente 17 em 45. Ou seja, a probabilidade de que pelo menos uma das duas malas escolhidas tenha objeto metálico é exatamente 17 em 45. Fez sentido para vocês? Um problema não trivial, né? Não trivial, a gente já fugiu do convencional, tá bom? Eu vou afastar aí para vocês poderem olhar com carinho, printar essa tela, anotar, pausar o vídeo. Beleza? Deu certo? Massa! Sigamos então. Esse foi o problema 4, né? Não trivial, né? Trouxe um último problema para vocês, fantástico, tá? E aí, pra você ter ideia, eu trouxe um modelo básico, um modelo simples, enxuto, direto, só que o Enem já cobrou pelo menos umas 2 ou 3 vezes em contextos diferentes. Mas a ideia é exatamente essa que eu vou apresentar para vocês. Lá vai. Problema 5. 2 dados são jogados simultaneamente. Qual é a probabilidade de se obter soma 5 nos números mostrados nas faces de cima? Qual é a probabilidade de se obter soma 5 nos números voltados nas faces de cima? Pois bem, pessoal, olha só. O que é que eu pensei aqui, tá? Não vou jogar 2 dados, né? Então, como eu vou olhar para a soma dos números que estão nas faces voltadas para cima, bom, a minha soma pode ser 1 mais 1, né? Deu 1 no dado, 1 no outro. O famoso pio e pio. 2. Eu posso ter soma 3 também, né? 1 mais 2, 3, ou 2 mais 1. Posso ter soma 4, né? 1 mais 3, ou 2 mais 2, enfim. Posso ter soma 5, posso ter soma 6, posso ter soma 7, 3 com 4, 1 com 6, 2 com 5. Posso ter soma 12, que é 6 e 6, né? Deu 6 num dado, deu 6 no outro. Soma 12. Bom, como eu pedi a probabilidade da soma ser 5, aí a gente vai às vezes com muita sede ao pote. Ronep, eu identifiquei o meu espaço amostral. Ele está correto? Claro que ele está correto. Esse espaço amostral está corretíssimo. Corretíssimo. Agora, cuidado, cuidado, cuidado. Já sei, professor, já sei. Olha como eu sou arrochado, professor. Olha como eu sei esse assunto. Olha só. A probabilidade da soma ser 5, a probabilidade da soma ser 5, eita, S feio da gota. Ó, a probabilidade da soma ser 5 vai ser exatamente quanto? Ah, professor, tem 1, 5, ou seja, uma soma 5 no meio de 11 somas. Então, 1 sobre 11, né, professor? Não é, professor, 1 sobre 11? Se você fizer isso, você perde a questão de graça. De graça, de graça. Sabe por quê? Naturalmente, é muito mais provável, por exemplo, a soma dá 6 do que a soma dá 2. Quando você está jogando lá, quando você precisa que dê um 2, quando você está jogando um jogo de tabuleiro, né, inconscientemente você sabe que dar um 2 é muito difícil. Porque para dar um 2 só tem um jeito, que é dar 1 e 1. Já, por exemplo, dar um 6 é muito mais fácil. Porque para dar 6, pode ser que dê 2 e 4, pode ser que dê 3 e 3, pode ser que dê 5 e 1. Entende? Então, o teu espaço amostral está certo. O erro aqui foi assumir que ele é equiprovável. Esse foi o erro. Você não pode assumir que esse espaço amostral ele é equiprovável. Se você assumir isso, você está dizendo que a chance de dar 7 é a mesma de dar 2. A chance de dar 12 é a mesma de dar 9. Não é. Não é, pessoal. Entende? Então, eu tive uma outra ideia. Beleza, professor, ele está certo, só não é equiprovável. Mas será que eu seria capaz de construir um espaço amostral equiprovável que atendesse a essa situação? Sim, eu vou te mostrar. Vamos lá? Olha que bacana, galera. Em vez de eu olhar para a soma, olha só para o que eu olhei. Eu olhei para uma tabela, tá certo? Dos possíveis pares de resultados em cada dado. Então, por exemplo, pode dar 1 em 1, tá certo? Pode dar 1 em 1. Pode dar 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, pode dar 2 e 4, pode dar 3 e 2, pode dar 2 e 3 também, né? Eu tenho 2 dados aqui, ó, até pintei um verdinho e um roxinho aqui, tá vendo? Olha que bonito, que legal. Tá? Pode dar 6 e 6, pode dar 6 e 5, 5 e 6, enfim. Quantas possibilidades de resultados eu tenho? Se você tem uma tabelinha 6 por 6, né? Como você tem uma tabelinha 6 por 6, você tem 36 possibilidades de resultados, né? 6 vezes 6, tá certo? 36 possibilidades de resultados. Outra maneira que você teria de pensar é a seguinte, olha só. A outra maneira seria a seguinte. Eu vou construir um novo espaço amostral para mim. Eu vou chamar de espaço amostral ômega', tá certo? Um espaço amostral ômega', tá certo? Onde eu tenho que escolher quantos são os possíveis resultados para o primeiro dado, tá?
e quantos são os possíveis resultados para o segundo dado. Tudo bem para vocês? Tranquilo? Muito bem. Então tá aqui, ó, eu construí um novo espaço amostral ômega'. Tá? Aqui, quantas possibilidades para o primeiro dado? Opa, são 6 possibilidades. Quantas possibilidades para o segundo? 6. Então o número de elementos do meu novo espaço amostral que eu construí, o número de elementos desse novo espaço amostral é exatamente 36. Tá certo? Que é justamente o que eu coloquei na tabelinha ali agora, tá? E é claro, pessoal, vou apresentar novamente a tabela para vocês. É claro que eu não tenho razões para acreditar que 3 e 4 tem mais chance de ocorrer do que 2 e 2. Não, não tenho. Eu não tenho razões para acreditar que o par ordenado 1, 4 tenha mais chance de ocorrer do que o par ordenado 6 e 6. Se eu olhar para cada um dos pares ordenados, todos eles têm a mesma chance de ocorrer. Tá, Ronepson, mas eu estou interessado na soma. Olha que coisa fantástica, olha que coisa arretada, pessoal. Tá aí mais uma vez o quadro de resultados, tá certo? Olha para essa diagonal, a soma é 2, não é nela? Olha para essa outra diagonal, a soma é 3, tá vendo? 2 mais 1 é 3, 1 mais 2 também é 3. Olha para essa outra, a soma é 4. Nessa outra, a soma é 5, a soma aqui é 6. E olha nessa grandona, pessoal, a soma é 7. Qualquer elemento dessa diagonal grandona que eu identifiquei aí, pessoal, ó, qualquer elemento dessa diagonal grandona que eu identifiquei, a soma é sempre 7. Ó. 6 mais 1, 7. 5 mais 2, 7. 4 mais 3, 7. 3 mais 4, 7. 2 mais 5, 7. E 1 mais 6 é 7. Tá? Olha essa outra. Ó. Soma 8. Soma 9. Soma 10. Soma 11. E, por fim, soma 12. Fez sentido para vocês? E aí, galera, assim, de cara, a chance da soma ser 2 é 1 no meio de quanto, hein? 36. A chance da soma ser 3 são 2 chances, 2 possibilidades no meio de 36. Já a chance da soma ser 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades no meio de quantas? De 36. A soma 7 é a que tem mais chance de ocorrer, tá certo? A soma 2 ou a soma 12 é a que tem menos chance. Fez sentido? Então, pessoal, de maneira bem prática, a probabilidade da soma ser 5, tá certo? A probabilidade da soma ser 5 vai ser exatamente quanto? Olha, é só contar os elementos, né? Soma 5, a soma 5 vai ser, lá nos pares ordenados, 1, 4, 2, 3, 3, 2 e 4, 1. Eu tenho 4 possibilidades que me interessam, 4 possibilidades no meio de quantas? No meio de 36. Claro, se você quiser simplificar, você pode, né? 4 sobre 36 é 1/9, tá certo? Essa é a probabilidade da soma ser 5. Se eu quisesse, por exemplo, verificar qual é a distribuição de probabilidade que eu tenho aqui, galera, olha só. Só para fechar aqui o que eu acabei de falar, eu vou ampliar novamente aqui a tela, ó. A probabilidade da soma ser 5, 4, 1, 3, 2, 2, 3 e 1, 4. São 4 em 36, tá? E eu joguei essa demarcação aqui na nossa tabelinha original, tá? Bem bonitinha, bem lindinha, tá? Beleza? Mas aqui, só para fechar novamente, aqui, essa distribuição de probabilidade nesse espaço amostral, a chance da soma ser 2 é 1 em 36, a chance da soma ser 3 é 2 em 36, porque lembra que para dar 3 ou é 1 e 2 ou 2 e 1, a chance de ser 4 é 3 em 36, se você olhar para aquela tabelinha original, de ser 5 é 4 em 36, de ser 6 é 5 em 36, e de ser 7 é 6 em 36. Lembra que é a maior que tem? Lembra disso? Eu vou voltar novamente aqui na tela para vocês, tá? Vou voltar. E olha só, de ser 8 vai ser quanto? 1, 2, 3, 4, 5 em 36, tá vendo? Então já começa a diminuir, tá? A maior que tem é o 7, né? A maior que tem é o 7. Então aqui vai ser 5 em 36. De ser 9, é só contar lá novamente, 4 em 36. Aqui, ó, 3 em 36. De ser 11, 2 em 36. E para finalizar, de ser 12, 1 em 36. Tá certo? O número, a soma que tem mais chance de sair é a soma 7, tá? E aí, repara, o meu espaço amostral estava errado? Estava não, estava certíssimo. Agora, dizer que esse espaço amostral aqui era equiprovável é que estava completamente errado. Distribuição não equiprovável, tá vendo? Fez sentido para vocês? Tranquilo? Maravilha. Acho que deu para entender, não deu, pessoal? O que é espaço amostral equiprovável, acho que ficou claro para vocês, acho que ficou tranquilo. Tudo certinho? Tranquilo? Muito bem. Agora,
fazer exercício, pessoal. Agora é pôr em prática, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, volta o vídeo, pausa, anota, escreve direitinho, pensa as possibilidades. E no mais, meus amigos, até a próxima aula. Valeu!